Rúbia, boa noite. Bem-vinda. Quer saber da viola, da violência? Dispensabelos inocência. Boa noite, boa noite. Vamos ver quem vai chegando para acompanhar hoje esse bate-papo. Tudo bem, Rúbia? Obrigada por estar aqui. Hoje a gente vai bater um papo com o apoio do Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz e da Inection Endesa, aulas multidisciplinares. Vou bater um papo delícia com a astróloga e psicóloga Márcia Fevienza, que está lá nos Estados Unidos e vai conversar com a gente sobre como a astrologia pode nos empoderar. Bem-vinda, Samanta, Conspira. Fiquem com a gente aqui, vai ser muito legal. Eu vou começar com a Márcia, que é coach também. Deixa eu fixar aqui o comentário, para que todo mundo saiba o assunto de hoje. Boa noite, Costupira, meus queridos, minhas queridas guerreiras da postura aqui da cooperativa. Boa noite. Vamos conversar hoje sobre empoderamento por meio da astrologia. Você acredita em astrologia? Oi, Castellane, boa noite. Você acredita em astrologia, Castellane? Você lê horóscopo? Acredita em mapa astral? Vocês acreditam? Vocês costumam ler a respeito disso, que é uma área de estudo antiquíssima, né? A astrologia é algo estudado já há milênios. E há quem não acredite. Eu pessoalmente gosto bastante de ler sobre astrologia. Val, bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente recebe a psicóloga, que está aqui já, psicóloga e astróloga Márcia Fevienza, que vem falar com a gente sobre empoderamento por meio da astrologia. Vamos chamar a Márcia aqui e já vamos fazendo as devidas apresentações. Cris Espissa, bem-vinda. Estão chegando, todo mundo chegando. Vamos ver a doutora Márcia. Oi, Márcia. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço por ter aceitado o nosso convite, pela sua assessoria de imprensa. Você foi tão pronta e tão atenciosa com o nosso convite. Fico muito feliz de poder falar com você. Eu queria muito conhecer e conversar com você. Ai, que bom. Eu fiquei muito feliz de receber o convite. Achei que seria uma oportunidade bem bacana. Vi algumas lives suas. Achei super interessante os diferentes assuntos que você aborda. Aí eu falei, não vai ser legal esse bate-papo. Vai ser... Gostei, fiquei feliz. Que bom que você viu alguma das minhas lives. Você sabe que eu comecei essa experiência. Eu sou uma jornalista com 30 anos já de carreira, né? E eu comecei essa experiência das lives, como a maioria das pessoas, durante a pandemia, mas bem lá no início mesmo. Quando eu me vi impossibilitada de sair, né, enfim, exercer meus relacionamentos, o meu trabalho, eu falei que dentro de casa acho que dá para fazer alguma coisa e acabei me encantando com isso e estou aqui. Mas eu quero falar um pouquinho, as pessoas estão chegando, eu fiquei muito impressionada com a sua formação, você tem uma formação muito sólida, né? É astróloga desde 99, eu vi lá no teu site, formada em psicologia pela Ashford University, né, aí dos Estados Unidos, onde você mora. Você mora em New Jersey, né? Moro em New Jersey. Mas eu, quando mudei para cá, eu morava inicialmente no sul, né? Morei em Atlanta. Cheguei aqui em 2011 e morei em Atlanta até 2017, quando mudei aqui para New Jersey. E agora eu digo que daqui eu só saio se for para voltar nem para o Rio, para Buenos Aires. Porque chega de mudar, gente. Já mudei muito, não dá. Não tem como.
Essa mudança tem a ver com família, com marido, com trabalho Isso, então. da família? Eu saí do Brasil em 2007, né? Quando eu saí do Brasil, eu estava com 30 anos. Eu tinha duas filhas, uma de 11 e uma de 4. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu saí do Brasil, eu sempre morei no Rio. E o Rio, assim, ele tem coisas maravilhosas sobre a paisagem e tal, a natureza eu amo e tal. Mas a violência do Rio, ela vinha rampante. E eu me lembro que quando eu saí do Rio, foi quando houve uma situação violenta com um menino chamado João Vicente, que a mãe estava voltando com ele e com a irmã dele, mais velha, Eu me lembro. e que ele foi arrastado, né? Porque ela Eu me não lembro. conseguiu tirar ele a tempo do cinto de segurança. E aquilo ali foi muito chocante para mim. Porque eu falei, gente, podia ter sido eu com a minha filha de 4 anos, né? Tranquilamente podia ter sido eu. E aí, naquele momento, eu sou casada com um argentino. E aí ele trabalhava remotamente. Então, a minha pergunta para ele foi: a gente tem como você manter o seu trabalho e a gente morar em Buenos Aires? Nunca tinha sido meu sonho morar em Buenos Aires. Nunca sonhei com isso, nunca desejei isso, nada. Mas ele perguntou no trabalho dele e não tinha problema nenhum. Então a gente relocou para Buenos Aires. E aí eu fiquei em Buenos Aires por 4 anos. Quando eu cheguei lá, ainda estava fazendo carreira corporativa, já estudava astrologia há muito tempo. Não sei se eu tinha o objetivo nem de atender como astróloga. É que era um conhecimento assim que me fascinava. Eu, em 99, fui apresentada à astrologia por um astrólogo que olhou para um papel cheio de símbolos e me leu com uma perfeição que me deixou com o queixo caído. Não somente isso, a pessoa me dizia o que ia acontecer no meu ano, gente, e as coisas aconteciam exatamente como a pessoa dizia. Eu ia te perguntar, o que veio primeiro para você, a psicologia ou a astrologia? Depende de quando você entre na minha vida. Porque meu primeiro contato com a psicologia foi quando eu tinha 17 anos. Eu estudei no Instituto de Educação do Rio de Janeiro e eu fiz o curso de formação de professores primários. Meu marido estudou lá. Meu marido é carioca, ele estudou lá também. Pois é. E aí eu fiz o curso de formação de professores. E aí quando eu estava lá fazendo o meu segundo ano, eu tive ou terceiro. Tive uma aula de psicologia que o professor falou pra gente sobre os estágios de desenvolvimento psicossexual de Freud. Cara, quando ele começou a me falar aquelas coisas, eu falei, Jesus, que mundo é esse? Eu quero ser desse mundo. Mas, com 18 anos, eu tava casando e tendo a minha primeira filha. Não me diga. Casando e tendo a minha primeira 18. filha. A idade da minha filha? Não. Pois é, eu tenho filha. Cara de menina. Pois é, menina. Super nova. Minha filha, agora ela tem 24, ela vai fazer 25 semana que vem. E aí, quando eu fiquei grávida, casei e tal, eu sempre tive o português e o inglês. E isso me dava um valor de mercado muito bom. Com certeza. E aí, o que acontecia? Estudar psicologia era uma paixão, mas financeiramente não era viável, né? Eu tinha que estudar, montar clientela, como é que é isso, não sei o que, blá, blá. Então, a gente botou o sonho no bolso e seguiu o baile. Vamos seguir com a vida. Aí, comecei a trabalhar como assistente executiva, como gerente, como isso, como aquilo. Fiquei trabalhando muito tempo para ganhar dinheiro. Em 2007, quando eu saí do Brasil... em 99 eu conheci esse astrólogo, que eu fiquei maravilhada, e comecei a fazer meu mapa com ele todos os anos, e falei para ele, você não quer me ensinar astrologia? Me ensina astrologia, eu amo. Ele começou a me dar aula. Aí eu fui conhecendo outros professores, outros autores, fui conhecendo livros e tal. E aí, em 2007, eu continuava no meu estudo independente, porque infelizmente a gente não tinha uma formação oficial de astrologia no Brasil. E aí a gente foi para a Argentina. E aí, quando eu cheguei na Argentina, ainda trabalhei mais 2 anos no mundo corporativo.
E em 2009 eu falei, cara, quer saber? Vou me aposentar do mundo corporativo. Vou fazer algo que me dê muito prazer. Vou estudar psicologia. E aí comecei a estudar psicologia na Argentina. Já tinha 10 anos praticando astrologia para mim, para os meus pais próximos. Não tinha coragem de atender profissionalmente, porque eu falava, não sei o suficiente. Não sei o suficiente, não sei o suficiente. E aí, 2 anos depois que eu comecei a faculdade lá, na mesma faculdade que meu marido tinha estudado, surgiu a possibilidade de relocação para os Estados Unidos pelo trabalho dele. Estados Unidos era um sonho de criança. Falei, pô, vamos. Aí eu vim para cá, continuei a faculdade, que foi na Ashford, terminei o meu período na Ashford, ainda trabalhei, voltei a trabalhar corporativamente aqui, porque eu queria ter essa experiência do trabalho fora do Brasil. Então, trabalhei na Argentina, trabalhei aqui. E aí, terminei em 2017. 2014 eu terminei a faculdade, trabalhei por mais 2 anos. E aí, no final de 2017, a gente veio para cá, para aqui para o Nordeste. E aqui no Nordeste, cada vez que eu mudo, a minha maneira de me encontrar naquele lugar é estudando. Eu tenho que fazer uma faculdade presencial. Então, eu vou para lá e vou estudar. Ou isso, eu arrumo emprego. Mesmo que eu não queira trabalhar, eu arrumo emprego só para ter aquela coisa social. Aí, quando a gente mudou para cá, o Nordeste, onde eu moro, né, que eu tô do lado da Filadélfia, cara, as melhores universidades estão aqui. As melhores. E aqui a gente tem muito psicólogo. No Sul não tem tanto isso. Né? Tem muito psicólogo, muito psicanalista. Eu fiquei assim, Jesus, igual pinto no lixo. Eu falei, esse é meu, pelo amor de Deus, não me deixa aqui, não me busca não, me deixa que eu vou ficar aqui para sempre. E aí eu falei, bom, vou aplicar para a universidade para fazer meu mestrado. Aí apliquei para 3 universidades, apliquei para 2 normais e para a Universidade da Pensilvânia, né? Eu falei assim, vamos ser aqui pretensiosas, arrogantes e ambiciosas, né? Universidade da Pensilvânia. E aí me chamaram na Universidade da Pensilvânia. Aí eu falei, aí fiz meu mestrado, concluí meu mestrado este ano. E aí, durante o período do mestrado, eu fiz trabalho, eu trabalhei muito, fiz muito trabalho de pesquisa, fiz muitas coisas. Daí a gente está falando que de 2009 para cá eu já estava atendendo, né? Já estava ativa na astrologia. E quanto mais eu via astrologia e psicologia, mais fazia sentido para mim. Porque na psicologia, a minha formação foca no trauma infantil. Né? O meu foco é trauma infantil, né? A infância e os relacionamentos primários que você formou na infância. E eu acho que isso me ajuda a entender você hoje e suas relações hoje. É isso que eu ia te perguntar, né? De que forma a psicologia e a astrologia conversam? Eu imagino que sejam muito complementares e muito interessantes. Acho que te abre possibilidades assim que talvez quem não tenha, né? Essa formação. Olha, um amigo meu, Castelano, está perguntando teu signo. Eu sou aquário, com ascendente em Gêmeos e lua em Áries. Tá bom, Castelano, para você? Então, assim, como é que elas se falam? Cara, é uma conversa assim tão próxima, tão entrelaçada, né? Porque a astrologia a psicologia faz perguntas que a astrologia responde. Então, por exemplo, a maioria dos clientes que vêm fazer mapa comigo, eles viram clientes de terapia, a maioria, né? E aí, o que acontece? O que acontece? O mapa natal, por exemplo, o mapa de nascimento, né? Ele vai me descrever o que você encontrou quando você chegou aqui e o que você trouxe como ferramenta, né? Então, assim, ali eu vou ver condições de infância, relação com pai e mãe. Você foi nutrida emocionalmente? Qual foi o tipo de nutrição que você teve? Qual o modelo de mulher que você tem? Qual o modelo de homem que você tem? Como isso influencia aquilo que você busca nas suas relações? Existe algum tipo de idealização, de projeção? Não existe? Como é que você se relaciona com o seu valor pessoal? Né?
Isso tudo é um mapa que você está me falando, né? Quer dizer, o mapa ele abre uma cortina para você, né? Ele te dá ali, né, um monte de informações que te ajudam não só a dizer... Você, de repente, Cris, você vai falar assim, pô, Márcia, eu noto que toda vez que eu tô num relacionamento, XYZ acontece. E como acontece há 20 anos, não deve ser coincidência, mas eu não sei por quê. Você tem duas alternativas. Você pode ir para terapia, né? E aí ter a sorte de encontrar alguém que tenha essa escuta, que tenha essa conexão com você e que você também tenha uma predisposição de abertura, que ajude essa pessoa a chegar na base do problema, que é um caminho. Ou a gente pode olhar o teu mapa e eu vou te olhar e falar assim, olha só, tá me parecendo que a coisa vem por esse lado aqui. E aí eu vou falar para você do que eu tô vendo ali e você vai se encontrar naquilo, provavelmente ou não. Tem uma máxima que diz, né, Márcia, que informação é poder. Isso é uma máxima que se diz. Eu penso que se a gente consegue ter informação sobre si mesmo, e muitas vezes a gente não tem, esse empoderamento se torna maior. Eu acho que é isso que a astrologia dá pra gente, estou correta? Total. Aí o que acontece assim, olha, tanto é que agora eu tive fazendo toda uma reflexão, né, sobre o que eu faço, o que eu trago, qual é a minha função, né? Eu devo estar indo no Brasil aí nos próximos meses, e aí eu, com meu diploma da Universidade da Pensilvânia, eu poderia validar meu diploma com você aí no Brasil e me registrar pelo Conselho Federal Regional de Psicologia. Né? Aí eu falei, cara, mas se eu me registrar pelo conselho, eu não posso usar a astrologia como ferramenta. A astrologia como ferramenta para um atendimento psicológico bem-sucedido é necessária? Não, não é. Mas eu quero te dar essa opção se você quiser. Se você quiser que eu olhe o seu mapa para ver se ele traz algum indicativo da tua dinâmica, do teu conflito, eu quero poder fazer isso. Né? Então, assim, o que eu faço? Eu não acho que eu sou astróloga nem psicóloga. Eu acho que eu trabalho com autoconhecimento, empoderamento e transformação. E eu acho que dentro do marco do nosso relacionamento terapêutico ou de astrologia, dentro do marco desse relacionamento, tanto a astrologia como a psicologia são ferramentas, mas dentro da astrologia e da psicologia, eu posso usar diferentes ferramentas. Então, vamos falar assim, né? A minha abordagem, ela tem uma origem psicanalítica, porque eu acho que a gente encontra as grandes questões na infância. E isso é psicanálise. Mas a minha abordagem não é psicanalítica, não é de divã. Eu tô presente na terapia. Eu me relaciono com você. Aquela hora é sua, mas é dentro do contexto da nossa relação que alguma coisa acaba acontecendo, né? E é essa relação aqui que a gente reencena coisas do teu passado e que a gente ensaia coisas pro teu futuro. Agora, eu tô aqui falando com você, Cris. Quem é a Cris? O que a Cris precisa? Cara, se eu tiver que puxar uma técnica da Gestalt para te ajudar a navegar um sentimento, eu vou puxar. Se eu tiver que puxar algo do cognitivo para te ajudar, eu vou puxar. Se eu tiver que puxar astrologia, eu vou puxar. E eu quero essa flexibilidade. Então, eu não quero... eu não vou me associar ao conselho porque eu quero essa flexibilidade. E se por isso eu não puder me chamar de psicóloga, tá tudo certo. Eu sou coach, eu sou astróloga, eu sou o que você quiser, né? Mas eu quero essa flexibilização. E tá na hora já, né, de abrir um pouco mais, né? Acho que as coisas precisam caminhar no sentido dessa evolução que tá havendo, né? Ninguém mais é fechado, né? Numa caixinha hoje, um profissional como você, de múltiplas possibilidades de atuação, isso é muito interessante, isso é uma tendência, uma necessidade. Na sua área existe, como existe em outras também. Tem algumas perguntinhas chegando aqui, Márcia. Olha, eu vou fazer essas perguntinhas e a gente vai pontuando nossa conversa. Olha, tem o Virgem da Tati, tem o Virgem como ascendente também na casa 12, no excesso de humildade e insegurança, perfeccionismo atrapalham. Conheço alguém assim, Tati.
Não sou eu. Minha mãe é virginiana também. É isso mesmo, Excesso de Márcia? perfeccionismo é. Pois é, Tati. Mas assim, né? Todo signo tem o lado, a sua manifestação positiva e a sua manifestação negativa. Eu gosto de pensar em signos, planetas e posicionamentos planetários no mapa como energias. Né? A energia, ela não tem preferência de manifestação, ela quer se manifestar. Né? E aí é assim, é, é como a luz, a energia elétrica, né? Se você, ela pode tanto dar um curto-circuito e botar fogo numa casa, como ela pode iluminar uma casa. É como fogo, ele pode aquecer ou incendiar, né? A água, ela pode refrescar ou afogar. Tudo pode ser usado de uma maneira ou de outra. Então, Tati, eu quero trazer você para pensar pelo seguinte, que você está vivendo a energia de Virgem na sua vertente difícil. A energia de Virgem ela é muito positiva em muitos aspectos. Só que o grande desafio dessa energia é a gente sair do lugar de autocrítica e perfeccionismo e entrar num lugar de produtividade. E entrar num lugar de vamos aperfeiçoar enquanto eu faço. Ao invés de reter e falar assim, não largo nada enquanto não estiver perfeito. Né? Então, daí a questão do empoderamento através da astrologia, né? Qual o objetivo? Não, eu não vou ler o seu mapa para te determinar, Cris, para dizer assim, não, Cris, olha, você com esse mapa é XYZ. Eu vou dizer para você assim, Cris, você com esse mapa, quem eu conheço com esse mapa, geralmente vive a astrologia dessa maneira. Mas a outra opção para isso é isso. Né? Então, assim, é dentro desse lugar de opção que eu trabalho. Legal. Tem uma outra pergunta aqui sobre se há no seu mapa astral um marcador indicando a sua mudança, a sua residência no exterior. Você chegou a ver isso no seu mapa que iria acontecer? Se há no meu Eu mapa um acredito que marcador em relação ao quê? a sua mudança para o exterior. Fortíssimo. Marcadores, né? A gente tem 3 marcadores de mudança importantes no mapa, que são os planetas transpessoais, que são aqueles que ficam muitos e muitos anos no mesmo signo, que são os planetas mais lentos e que a gente não consegue ver ao olho nu, que são Urano, Netuno e Plutão. Esses 3 são grandes transformadores. No meu mapa, quando eu fui embora do Brasil, eu estava com Plutão numa casa importante no meu mapa, que era a casa 7, que era a casa do outro. Por que ela é importante? Porque o outro é aquele que está exatamente na nossa frente. Então, aquilo está muito colocado para você, né? A influência daquilo é muito grande. Quando eu mudei para Buenos Aires. Depois, quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu vim para os Estados Unidos, eu estava com Saturno, que é um outro planeta que fala de mudança, na casa da nossa raiz. Houve um desarraigo ali. Então, a gente encontra, assim, marcadores que indicam mudanças e nos dão pistas de que mudanças a gente está falando. Né? Qual é a grande dificuldade com os planetas que falam de mudanças? É que todo mundo teme mudança. Mudança é um tema muito delicado. Mas a mudança, ela geralmente ela é traumática quando você se resiste a ela, né? Quando você abraça, se alinha a energia, ela é menos traumática. É uma coisa que um pouco a gente tem experimentado nesse momento, né, Márcia? Porque todos nós experimentamos uma mudança muito radical Muito no modo de viver, no modo da gente se relacionar dentro da própria casa, dentro da própria família. Aliás, eu ia te perguntar isso. Você certamente, né, com certeza, fez uma leitura, uma previsão, olhou para os astros para ver o que seria 2020. O que dizia para você, o que foi mostrado lá nesse estudo, dava a entender que teríamos essa ruptura e essa situação que a gente está vivendo hoje? Então, a gente vinha, né, dentro do meio astrológico, a gente vinha falando de uma crise que estava chegando, né, e que nos remetia a uma situação de guerra.
né? Por quê? Porque a astrologia, ela funciona muito. A astrologia, ela não é mística e é, ela não é mágica. Ela é um conhecimento muito empírico, né? Que a gente trabalha com ela desde. A gente olha para o passado, vê o que aconteceu antes e vê o que vai vir depois. E quando a gente tinha no céu, no passado, que a gente viu em 2020, a gente viu situações de guerra. Então a gente estava esperando uma situação muito crítica, econômica e social, tá? A gente ainda está esperando. A crise econômica, eu falo isso para todo mundo, ela não chegou ainda. Ela ainda não chegou. A crise econômica é 21 e 22. Agora, foi assim, uma outra crise, um outro prenúncio, né? Então, assim, a gente sabia que ia ter uma situação de guerra e a gente sabia que a gente estava chegando no final de um ciclo. E esse final de ciclo é agora, em dezembro, porque a gente tem 2 planetas muito importantes mudando o elemento no qual eles vão se encontrar pelos próximos 7 anos, que é Saturno e Júpiter, que se encontraram nos últimos 7 anos em signos de terra e agora vão se encontrar em signos de ar. Ou seja, existe uma mudança de ritmo aí, existe uma mudança de modo, né? E aí a gente está falando de um fim de ciclo. Então as pessoas falam muito assim, Márcia, quando é que as coisas vão voltar ao normal? Eu não sei se existe uma volta ao normal. Eu não acho que exista uma volta ao normal. Eu acho que a gente vai ter. Exatamente. Eu acho que a gente vai ter aí um novo normal que tem algumas semelhanças com o normal anterior, mas que é novo, não é o de antes. Eu não acho que existe uma volta ao normal, entendeu? Também penso assim, Márcia, eu concordo com você. Tem uma pergunta aqui sobre profissões possíveis para quem tem. Olha, não sei se está correto, porque eu nunca ouvi esse termo. Nodo Norte na Casa 9, é isso? Isso. Eu não sei se é isso. Nunca tinha ouvido falar. Quais as profissões possíveis? Eu não veria as profissões possíveis para uma pessoa exclusivamente pelo Nodo Norte na 9. Não seria o meu foco. O Nodo Norte é um ponto que indica no mapa, né, o nosso caminho para onde a gente deveria crescer, o que a gente tem que aprender, né? O que a gente precisa desenvolver. O Nodo Sul é aquilo que a gente sabe muito, e o Nodo Norte é aquilo que a gente precisa desenvolver. E aí, se eu tivesse que falar em profissões, eu veria uma série de outros fatores. Eu olharia a sua casa 10, olharia a sua casa 6, olharia a sua casa 2, que são casas de carreira, profissão e dinheiro. Eu veria seu sol, sua lua. Eu acho que você focar no Nodo Norte na 9 para profissão, ele não seria uma referência de todo exata. Mas me diz uma coisa, Cris. Você já fez o seu mapa alguma vez? Não. Na verdade, eu fiz uma vez, olha, mas faz muitos anos, Márcia. Numa situação num shopping, em que foi feito num computador na época, olha, imagina assim, em 1988. Você imagina, né? Que eu fiquei sabendo na ocasião que eu tinha um ascendente em Sagitário e eu nem tenho muita certeza se é isso ou não. Eu sou peixes. Mas eu nunca fiz um mapa astral e acho que deve ser bem interessante. Você sabe a sua hora de nascimento? Sei a hora de nascimento. Você quer que eu puxe o seu mapa? Eu gostaria, eu ia ficar feliz. Com certeza. Se você quiser, a gente pode puxar aqui, dar uma olhada, né? Para ver qual é o seu ascendente, qual a sua lua, né? É bacana. Eu sou de 1º de março. Meu horário de nascimento é 23 horas. E tem que ser muito exato, Márcia. Muito exato. Você é de onde? Do Rio ou de São Paulo? Eu sou de São Paulo, Rio Claro. 23 horas e 49 minutos. Março, que dia? Dia 1º. Que ano?
67. 23 horas e 49 minutos. Vamos ver seu mapa aqui. E eu quase certeza que é isso mesmo, de 13h49. Quase virando. Você tem realmente ascendente em Sagitário. Se É isso, então. Se você nasceu essa hora, você tem um ascendente em Sagitário. E aí, Cris, você veja, né? Quando toda leitura astrológica que eu faço, geralmente elas duram 2 horas. Isso não é comum, não, Cris. As pessoas, geralmente, os astrólogos, eles te atendem por 1 hora marcada no relógio, porque a ideia é que eu vou te atender e eu vou te cobrar o valor da minha hora, né? Mas eu não consigo fazer uma leitura de personalidade em 1 hora. Eu acho impossível. Porque, por exemplo, se eu olhar para o seu mapa, né? Antes de eu falar do teu sol, do teu ascendente, da tua lua, que são fatores cruciais no seu mapa, eu vou olhar, por exemplo, qual é o elemento predominante. E aí eu acho assim super extremamente interessante que você trabalhe com a comunicação, porque com este dia, mês, ano, hora e lugar, você tem 0 elemento ar no seu mapa. É impressionante. O elemento ar, ele é o elemento da comunicação, Cris. Ele é o elemento das ideias e ele é principalmente o elemento que nos permite, o único elemento que nos permite analisar as coisas, as informações, né? As mensagens com total desapego. Então, é assim, o elemento ar, nenhum outro signo é desapegado. Eu acho que é o ar seguido por fogo, mas terra e água são extremamente apegados. Apegados no sentido eles são parciais, eles não são imparciais, né? Geralmente, um jornalista sem ar no mapa, ele dificilmente vai ser um jornalista imparcial. Ele vai ser um jornalista que ele vai ter aquela marca dele ali naquela opinião dele. De repente, você vai dizer para mim assim, Márcia, nenhum jornalista é imparcial. E eu vou concordar com você. Nenhum jornalista é imparcial. Mas a gente está falando aqui de quê? Que o elemento ar, ele é aquele que te permite estar numa discussão, estar num debate com alguém e ter a sua opinião questionada, ou ter um problema, e você tomar se observar na situação desde terceira pessoa, se analisar criticamente, se julgar, tanto quanto você julgaria e analisaria o outro, né? Estão me perguntando aqui onde é que está o teu Mercúrio. O Mercúrio dela está em Peixe, gente. Está retrógrado, conjunto ao Sol, amor. Assim, e é jornalista. Entendam por que o mapa não te define, não te determina, tá? Ele pode criar facilidades ou dificuldades. E aí a minha pergunta para você vai ser o seguinte, Cris. Como que você chegou à profissão de jornalismo? Por quê? Você teve que desenvolver esse elemento da comunicação na sua vida, que não veio de graça, não é algo natural no seu mapa, né? Você tem muita água no mapa, você é uma pessoa extremamente emocional. Você se relaciona com o mundo desde o sentir. Não é sobre o que você sabe, não é sobre o que você vê, não é sobre o que você toca. As evidências podem estar todas na mesa para você e você pode ter provas claríssimas de que 1 mais 1 é 2. Mas se quando você estiver na situação, você não sentir que 1 mais 1 é 2, você não vai agir com base na suposta evidência. Você vai dizer, cara, não é verdade para mim. Eu não sinto isso. Então, assim, é incrível, né? Como é que você chegou no jornalismo? Eu vou responder algumas perguntas. Agora eu que vou responder, né? Alguém perguntou se eu estou em Rio Claro ainda. Não, eu não estou em Rio Claro. Eu moro em Piracicaba, que é do lado. Eu só nasci em Rio Claro e vim para cá já no colo.
Piracicaba é pertinho de Rio Claro, fica a 30 quilômetros. Olha, uma coisa muito engraçada isso, mas está me contando um negócio assim. Eu sou uma pessoa extremamente realizada no meu trabalho. Eu, assim, eu não consigo. Alguém está dizendo aqui que eu sou muito artística, sou. Eu estudei até os 14, 16 anos, eu me via regendo uma orquestra. Eu estudei música, eu estudei violão clássico, eu estudei piano, eu estudei trompa, oboé, canto lírico, enfim. Eu me via regendo uma orquestra. Eu ia fazer regência e composição na Unicamp, mas de repente eu não quis mais aquilo e eu gosto muito de escrever, eu me expresso muito bem escrevendo, né? Falando, foi de nos meios eletrônicos, rádio, TV, foi dos anos 2000 para cá. Antes, só escrevendo. E é muito interessante, a comunicação é uma coisa muito presente para mim, é uma coisa muito natural. Eu nunca senti dificuldade em comunicar, mas é muito interessante. Alguém está dizendo que o mapa não mente. Agora, com relação a não ser parcial, nunca acreditei da imparcialidade, não conheço nenhum jornalista parcial. Ele tem que ser ético, ele tem que sentar no exercício da profissão, tentar, né, relatar, falar sobre um fato, se eu emitir uma opinião, se ele não for um editorialista. Na altura que eu estou hoje na minha carreira, todo mundo sabe a minha linha ideológica de pensamento, o que eu penso, sempre souberam. Mas eu sempre consegui agir de forma correta e, por isso, nunca tive problema, né, no meu conceito como jornalista. É interessante isso. Mas, realmente, não existe imparcialidade, na minha opinião, não existe. Pois é, mas... Eu tenho dificuldade. Eu tenho muito essa coisa do místico mesmo, sabe? Um mais um é dois. Não é bem assim. Eu quero um pouco. Mas, Cris, tudo mostra que um mais um é dois. Tá bom, mas não sei. Não sinto dessa forma. Não sinto. E aí, porque a água é o cinto, né? Ou eu sinto ou não sinto, né? Por exemplo, uma das minhas maiores dificuldades é a questão com os meus clientes que têm muito água no mapa e estão em relacionamentos que não lhes fazem bem. Por quê? Porque a pessoa diz para ela, né? A pessoa com quem ela está saindo diz para ela: não gosto de você, eu gosto de você, mas não quero um relacionamento sério. A pessoa não procura ela, a menos que seja para um momento íntimo. A pessoa não celebra Dia dos Namorados e tal, não sei o quê. A pessoa age por A mais B como alguém que não quer nada e que não ama. Mas quando a minha cliente ou o meu cliente vai em contra com essa pessoa, ele pode estar com a cabeça feita de que realmente é só aquilo, é o físico. Mas se ele for encontrar e na presença daquela pessoa, o meu cliente se sentir amado, acabou, as evidências foram por terra. Ele se sente amado. E aí, amor, como é que você discute com isso quando você está tentando ajudar uma pessoa a sair de uma situação que ela quer sair, mas ela não consegue, porque ela não sente, né? Então, assim, o que eu tinha falado, assim, como é que você caiu no jornalismo, porque você tem as casas de ar vazias, você não tem nenhum elemento, nenhum planeta em ar, e a gente, o ser humano, a gente trata é aquela história. O mapa é mais ou menos assim, ó. Ele é um conjunto de ferramentas que a gente recebe. Então, vamos dizer assim, você chegou para um almoço, um jantar, uma refeição. Te dão o prato, uma colher e 2 garfos. Eu abro o teu mapa e falo para você assim: Cris, o negócio é o seguinte, faca não veio para você. Vamos ver como é que a gente consegue cortar aqui com garfo e colher. Porque faca não veio. A falta do ar seria a faca que não veio. E aí a pergunta seria, né? Como que você compensou, desenvolveu isso na sua vida para funcionar como jornalista? Aí as minhas perguntas são, né? Que tipo de jornalismo ela faz? Até porque você tem uma
você tem um posicionamento de Mercúrio que fala de um pensamento muito intuitivo, não necessariamente lógico nem linear. Muito intuitivo e inteligente, mas não necessariamente lógico nem linear. É aquela coisa do... Você chega do A a B por um caminho que é muito... Travou? Oi. Oi? Oi. Voltou. É aquela história, né? Você chega do A ao B por um caminho que é muito seu, mas que não necessariamente é o caminho que todo mundo chegaria. Pode ser melhor, pode ser pior, você vai chegar, mas é um caminho seu. Então, tem aquela coisa muito intuitiva até no pensar, no se expressar, no se comunicar, né? Tudo isso é muito emotivo e emocional, intuitivo e emotivo, e emocional também. Então, eu acho que isso é muito interessante, assim, no mapa. Nossa, nunca ninguém tinha me dito isso, mas é uma coisa realmente tem muita. Não como alguém escreveu aqui, né? O mapa não nos define, mas ele mostra de fato. É bem isso É mesmo. um Essas espelho, né? E o teu mapa tem uma assinatura muito pisciana, né? Você não tem a lua em peixes, você tem a lua em escorpião, você tem um ascendente em sagitário, mas o seu mapa, a assinatura dele é pisciana. É muito água mutável. É muito... Total. Mutável e me adapto muito fácil. A Muito mutabilidade fala adaptável. disso, né? Ela tem a capacidade de se adaptar ao que o ambiente apresenta a ela. Ela, né? Ela assume diferentes formas de acordo com a situação. Exatamente. Adorei, Márcia. A gente vai conversar mais depois sobre isso. Márcia, diga uma coisa. Existe ainda uma visão, existe uma visão de que a astrologia é uma crendice, que não é verdade, que não existe, e de que forma ela vem evoluindo? A tecnologia evolui, né? A prática, né, de trabalho, de estudo, de tudo foi evoluindo. Como é que a astrologia evoluiu nos últimos tempos? Você que já está há um tempo nisso, houve alguma evolução? Quer dizer, um pouco sobre isso. E como quebrar essa questão do preconceito ou da má informação mesmo, da falta de informação? Então, eu acho que os mitos ao redor da astrologia têm relação justamente com a explicação, talvez pelos próprios praticantes da astrologia, né? A explicação e o uso. Eu acho que tem a ver com a explicação e o uso que se faz dela, né? A explicação o uso no sentido de que você pode consultar um astrólogo, Cris, para saber como vai ser o seu ano, e esse astrólogo fazer uma leitura do seu ano que é determinista, que não te deixa espaço para criar dentro do determinado. E aí isso é muito complicado, porque aí vira leitura de tarô, né? É aquilo e aquilo, e tá dado, né? E a astrologia, ela não é isso. De novo, o ano, ele é um conjunto de energias que está distribuído de determinada forma e que você pode ou deixar que aquilo te use ou usar aquilo e conduzir aquilo em teu benefício, tá? Isso por um lado. E por outro lado, eu acho que não é claro para as pessoas que a astrologia, ela não tem nada de místico. A astrologia é um conhecimento a posteriori. Então, ela é um conhecimento vivo. Cris, cada mapa que eu leio, que eu recorro aos meus livros que eu estudei, eu recorro aos meus 20 anos de experiência com o que eu vi na prática e eu leio para você. Aí, Cris, quando eu falo para você, você fala assim para mim. E isso eu abro no início da sessão, eu falo isso para você. Eu falo, Cris, sentar aqui e ler o seu mapa achando que eu vou falar e que eu vou chegar diante da Cris e falar, Cris, deixa eu te contar quem é a Cris. É muita arrogância. A expert em Cris é a Cris. Ponto. Então, você tem a autoridade última sobre aquilo que eu falo.
Se eu disser para você XYZ e você não se vê identificada, você me fala, Márcia, não vivo isso dessa forma. E eu vou tentar aplicar uma outra leitura para aquele símbolo, que também seja possível, dentro do que se sabe da astrologia hoje, e de repente vai encaixar melhor para você. Mas pode ser que não encaixe, você vai me dizer como você vive aquilo. Aí eu vou falar, olha que interessante, ó, uma maneira de viver esse símbolo que eu não tinha encontrado antes. Deixa eu tomar nota aqui. Cris, você acabou de alterar a astrologia. Você agregou conhecimento à astrologia. Você disse para mim que aquele símbolo que está ali, que até agora a gente sabia que podia se manifestar de 8 maneiras, agora pode se manifestar de 9. Então, a astrologia é um conhecimento a posteriori. Ela é posterior à experiência. Ela não é prévia à experiência. Né? Interessante. Eu incorporo o novo conhecimento com a minha prática. E esse conhecimento é passado adiante. Né? Então, assim, você pega um livro de astrologia do século passado, você vai ver que um posicionamento como Saturno na 5 fala que a pessoa, a leitura tradicional é infertilidade, não tem filho. Por quê? Porque a casa 5 é uma casa de filho e Saturno fala de idade avançada. Fala de algo que chega tarde para você, né? Mas hoje em dia, Cris, a gente tem, primeiro, mães sendo mãe aos 40. A gente tem N processos de fertilização. Eu não posso, no dia de hoje, ler Saturno na 5 como infertilidade. Eu posso falar que você vai precisar de ajuda médica, eu posso falar que, de repente, vai chegar mais tarde para você a maternidade. Mas a vida avançou, a sociedade avançou e o mapa ele tem que acompanhar. Isso. Entendi. Eu quero aproveitar que nós estamos aqui com várias pessoas nos acompanhando, muitas estão pela primeira vez. Primeiro, eu quero agradecer. Nós vamos continuar a entrevista, mas aproveitando que vocês estão aqui, dizer que essa entrevista ficará, né, no IGTV do @papo com Cris. Convido quem estiver aqui a nos seguir. Vai estar no YouTube também, no canal Papo com Cris. Quem puder, vai lá, olha, se inscreve. A Márcia já foi lá, já viu, né, as coisas que eu fiz. Tem live para todo jeito, tem todo tipo de abordagem. Eu sou uma jornalista eclética, então convido todo mundo a conhecer o meu trabalho. Quem puder, se inscreve, aciona o sininho, enfim, me acompanha, porque isso que faz a gente ficar feliz e motivada, né, Márcia? Você também vive esse feedback, né? É muito legal. Márcia, o que as pessoas não sabem sobre astrologia e que deveriam saber? Você certamente deve se deparar, né? Puxa, mas por que as pessoas não sabem disso? Isso seria tão importante que elas soubessem a respeito da astrologia. O que elas não sabem que deveriam saber, na sua opinião? Que o céu é uma ferramenta para elas. Elas não são bonecos do céu. Isso que elas precisam saber. As pessoas elas não usam a astrologia para se empoderar, elas usam para se desempoderar. Elas usam para dizer assim, quer ver, Cris? Deixa eu te dar um exemplo. Existe um estereótipo típico de peixes, que é o sonhador, aquele que não alcança nada na vida, o drogado, o alcoólatra ou o idiota. Tá? Eu já vi várias pessoas com peixes muito fortes no mapa, várias, e que foram extremamente realizadoras e chegaram longe pra caramba na vida. Então, eu acho assim, sabe, que as pessoas precisam entender que o mapa, esse negócio de dizer para chegar na minha consulta e dizer assim, olha, gente, não consigo, ai não, mas eu não consigo deixar de beber. É o meu Netuno no mapa, eu tenho um Netuno muito forte no mapa. Aí eu falo para a pessoa assim, mas amor, Netuno também é espiritualidade. Você também é espiritualizada? Né? Assim, porque a Netuno é criatividade, tá criando muito? Não sou nada criativa. Então você não pode dizer que é o teu Netuno no mapa que faz você beber.
Tá Elas, certo. o poder está na mão delas. Vamos parar com isso de que É. nós somos vítimas das circunstâncias. Nós não somos Não, vítimas não. das circunstâncias. Então, isso é que eu acho que é Aí importante. querer, enfim, atribuir a terceiro ou uma outra situação a responsabilidade que é da gente, né? Olha, aqui tem uma pergunta. Vênus conjunto a Regulus, é isso? Na casa 11? Isso. Qual é a sua interpretação? Eu não trabalho com Regulus. Regulus é uma estrela fixa que foi descoberta aí nas últimas décadas. Alguns astrólogos incorporam a leitura de Regulus. Eu não trabalho com Regulus. Não tenho como te dar uma interpretação disso. Mais uma perguntinha. Quais casas devo olhar para buscar o empoderamento, né? Para me empoderar? Quais são as casas? De uma maneira, Que é- empoderar de uma maneira geral? Pelo que eu entendi, sim, porque ele só usou o termo empoderar. Dr. Rock. Você precisa olhar para todas as casas do seu mapa. Porque o empoderamento é. Vamos pensar, porque na verdade você tem que se empoderar em todas as áreas da sua vida. Acho importante você olhar para onde está o seu Plutão, porque ali estão os seus medos inconscientes, ali está a sua sombra, mas é ali na sua sombra que está a sua força. Então, olha ali para onde você tem Plutão, olha para como esse Plutão está conectado com o resto do seu mapa. E olha para o seu Quiron e para sua Lilith, que são também pontos de ferida na alma. O seu poder e a sua força está na sua ferida. O problema é que a gente não quer navegar esse lugar. E ao não navegar este lugar, a gente se desempodera. Mas é ali que você tem que olhar. Tá cheio de gente aqui que entende muito de astrologia. Ó. Marte em Capricórnio é legal para quem é de peixes em peixes? Para quem é de peixes em peixes. Eu não sei o que é de peixes em peixes, mas Capricórnio e peixes funcionam bem. E Marte em Capricórnio é um Marte bacana. É um Marte de maratona, não é um Marte de corrida de 100 metros. Eu gosto. Márcia, pergunta minha. Um casamento pode dar errado por incompatibilidade de signos? Um casamento pode dar errado por incompatibilidade, por incompatibilidade de personalidades. Personalidade. Determinadas por signos. Assim, dá para pensar, olha, escorpião não pode ficar de jeito nenhum com touro. Estou dando um exemplo aqui, absolutamente, né? Então, existe alguma coisa? Inclusive, eu estou oferecendo um curso sobre compatibilidade entre signos, porque Legal. eu estou convidando as pessoas a pensarem na relação entre signos de uma maneira que extrapola o maniqueísta, né? O certo, errado, bom, ruim. A questão é a seguinte: não se trata de se o signo A pode dar certo com o signo B. Se trata de saber em que áreas eles se encontram, em que áreas eles não se encontram. E ver, dentro do contexto do seu mapa, o que aquele signo te aporta que você precisa e o que você aporta a ele. Então, assim, se trata de você encontrar os pontos de incompatibilidade, de divergência e ver se você está disposto a trabalhar com aquilo. Uhum. Olha, tá chovendo pergunta aqui. Como empoderar um Sol em Leão na casa 7 em Câncer com Saturno lá? Meu Deus! Parece uma fórmula matemática isso. Ela, querida Luana, ela é minha cliente, né, gente? Tá. Amor, você sabe que você tem que lembrar que o brilho é seu, que esse leão aí é você. Casa 7, gente, é uma casa que é a casa do outro. Então, a gente projeta no outro aquelas qualidades que a gente tem ali naquela casa 7, mas a gente tem que lembrar que o mapa é nosso. A gente tem que se empoderar e falar, não, peraí, amor, o sol tá na casa do outro, isso significa que eu tô abrindo mão do meu brilho para deixar o outro brilhar. Mas não, o brilho é meu, dá licença, sai daqui que a casa 7 é minha.
E traz ela para você, amor, né? Não deixa ele levar desse brilho de você, não. Seja você, Leonina, querida. Seja você. A Marise é uma grande amiga, ela é psicóloga, uma grande psicóloga também. Ela está perguntando o seguinte aqui: virgem com ascendente em virgem tem solução? Querida! Não sei se o seu virgem com ascendente em virgem, eu não sei se esse sol tá na 1 ou tá na 12. Faz diferença se for um sol de 12 versus se for um sol de 1. Mas lembra que virgem tem 1000 qualidades. A pergunta é: você tá trabalhada na qualidade, nas qualidades do virginiano, ou você tá trabalhada nas dificuldades? Essa é a pergunta. Márcia, eu tenho várias outras perguntas. Eu vi hoje uma live sua que você estava em Salem esse fim de semana, né? Tava. Você gosta dessa coisa da bruxa? Você gosta desse lado? Você pesquisa também ou não? Então, eu não curti. Olha só, eu não fui obrigada, não, tá? Mas eu fui obrigada porque quando eu vi meu mapa do meu ano, no final do ano passado, e tinha muita questão de Netuno presente. Como eu não tenho água no mapa, eu sou o contrário de você, que tem muito, eu não tenho nada. Essa energia netuniana, que é o regente de peixes, é uma energia muito difícil para mim. E aí, quando eu olhei meu mapa do ano e vi que tinha Netuno para tudo que era lado, eu falei, meu Deus, vai dar uma merda. Vai dar uma merda terrível esse ano para mim. O que eu vou fazer com tanto Netuno, com essa energia que me é tão estranha? E aí eu falei assim, bom, vamos lá, Netuno, vamos ver como é que a gente pode se encontrar no meio do caminho aqui, né? Quais são os seus assuntos? Vamos lá. Espiritualidade. Não sou espiritualizada. Vamos, outra coisa, Netuno. Arte. Não sei. Pode ser dança, de repente? Tá, podemos. Criatividade. Não sei. Bebida, né? Droga, né? Tá, Netuno. Então vamos lá. O que eu, que sou tão orientada pro lógico, pro racional e tal, o que eu poderia fazer que fala a língua de Netuno? Cair na física quântica. Falei, tá bom, física quântica funciona para mim. Eu sou muito mental, eu preciso de estudo, eu preciso de prova e tal. Vamos pela física quântica. Falei, vamos lá. Tudo bem, Netuno. Aí, passei o ano, virei o ano em Salem. Falei, já que a gente vai entrar na energia de Netuno, amor, vamos começar em Salem. Fui para Salem, meu marido ficava perturbando com isso, falava, vamos para Salem, vamos conhecer a sua cidade natal, que ele sempre falou que eu era bruxa. Vamos conhecer a sua cidade natal e tal, porque eu sempre fui muito intuitiva, de sempre falar muito, ser muito precisa naquilo que eu falo, né? Então, assim, fomos para lá e eu realmente senti umas energias, assim, muito diferentes. Muito diferentes, muito diferentes. E aí eu falei, pô, que lugar bacana, vou voltar. E quando voltei para minha casa no início do ano, comecei a estudar muito física quântica, manifestação criativa, mentalização, visualização. E comecei a trabalhar esse lado, meditação, tudo isso. Liberação de crenças, né? Sempre misturando ali com a psicologia. E menina, o meu ano, que era para ter sido horroroso, bombou de uma maneira tal que eu falei, cara, entendi o santo grau da astrologia. Não é que o ano te arrebenta ou te beneficia, que o planeta é bom ou ruim, é o que você faz com ele. E aí, depois que eu entrei nessa vibe, eu falei, amor, te entendi, estamos tudo na mesma língua. E esse domingo era um dia difícil astrologicamente, seguido por uma lua cheia em peixes na segunda. Eu falei,
Vai cair, Márcia. Ai, que pena, quero falar mais com você. Adorei. Olha, adorei. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de ter falado com você. Muito obrigada, Cris. Foi um prazer amei. o nosso papo. Amei, amei. Fica bem aí. Olha, um ótimo final de resto de ano e vamos virar essa energia aí. Vamos virar